projetar um amplificador, o que eu devo levar em consideração? Vamos começar pelo transformador. Eu vou te dar muitas informações aqui. Esse vídeo vai ser importante na hora de você projetar um amplificador, para você não queimar, para você ter um bom rendimento de som e saber o que está fazendo. Não vou falar sobre cálculos, mas é importante você estudar um pouco sobre cálculos de potência para poder projetar o seu amplificador. Primeiro aqui eu vou te passar as noções básicas, começando pelo transformador. O transformador ele tem que fornecer uma tensão que seja suficiente para tocar bem o alto-falante. E em relação à impedância do alto-falante, o transformador tem que ter uma tensão considerável. Se o alto-falante ele tem uma impedância baixa, vou trabalhar com um transformador que fornece uma tensão baixa. Mas se eu vou utilizar um alto-falante de uma impedância alta, como 8 ohm, eu preciso de um transformador que forneça uma tensão alta, que troque a tensão pela corrente. Mesmo que a corrente seja baixa, mas a tensão tem que ser alta para poder eu ter um nível de som suficiente para o meu projeto. Se eu vou fazer um projeto de 100 watts de potência e eu vou usar um alto-falante de 8 ohm, eu preciso de bastante tensão do transformador. Mesmo que minha corrente seja baixa, relativamente baixa, a tensão precisa ser alta, uns 50 volts. O transformador tem que ser uma tensão alta. Para eu fazer um projeto com alto-falantes da impedância baixa, meu transformador tem que ter uma corrente alta. Aí vai ser o contrário, agora vou precisar de corrente elevada. A tensão pode ser um pouco mais baixa, mas a corrente deve ser elevada, porque a potência é a corrente vezes a tensão. Para eu ter uma potência X e eu tenho pouca corrente, para compensar tem que aumentar a tensão. Se eu tenho pouca tensão, para compensar eu tenho que aumentar a corrente. Então quando diminui um, aumenta o outro. No transformador, quando você compra, ele vem com etiqueta, e às vezes ele vem assim com vários valores, e ele vem marcado o valor da corrente, a tensão aqui de saída. Também no transformador tenho que saber se meu projeto ele vai precisar de uma alimentação simétrica. O que é alimentação simétrica? É o que tem o centro, GND, o mais e o menos, ou seja, 3 níveis de tensão. Também tem que saber se o meu projeto vai ser fonte simples, só o mais e o menos. Para isso, depende do circuito, vai depender do circuito integrado. Eu tenho que consultar o circuito integrado. Aqui eu estou com um exemplo TDA7293. Vamos ver se ele funciona com fonte simples ou com fonte simétrica. Vamos procurar aqui. Olhando o diagrama já dá para entender. Tem um positivo ali, vamos aumentar aqui. Opa, aqui positivo aqui, VS, já sei que é o meu positivo. Tem menos VS, então tem um negativo. E tem esse símbolo aqui de terra, então eu vejo que é uma fonte simétrica. 3 níveis de tensão, terra, aqui embaixo terra, aqui também é terra, GND. Aí tem o menos e tem o mais. Então vou precisar de um transformador nesse caso que tenha 3 fios para alimentar o amplificador. No circuito integrado, eu devo saber quantos volts ele trabalha. Olha aqui, no máximo ele suporta 50 volts, que está dizendo.
operando o áudio, 50 volts que ele suporta. Ele recomenda aqui, o fabricante recomenda 40 volts para fazer 100 watts de potência em 8 ohms. Então eu tenho aqui, ó, 80 volts de um ponto ao outro, o que é mais ou menos 40. Se é mais ou menos 40, então desse fio azul para esse outro fio azul é 80 volts. Para eu poder fazer 100 watts em 8 ohms. Eu posso fazer com 4 ohms? Pode, se você souber fazer isso. Uma vez entramos em debate aqui nos comentários sobre uma pessoa que discordava de utilizar 4 ohms num amplificador que foi projetado para 8. Eu estava explicando que se você controlar o volume do áudio e para que a saída de som não superaqueça, você vai ter um rendimento bom de som, respeitando o limite de potência para não queimar. Só que se a gente fizer isso, botar 4 ohms no amplificador de 8 e entregar para qualquer pessoa, ela vai queimar, porque ela vai pegar o volume e colocar no máximo, não respeitando a potência máxima que o aparelho deve fornecer para o alto-falante. Na hora de escolher o alto-falante, ele tem que ter a potência um pouco acima do amplificador, porque se estiver um pouco abaixo ele vai queimar. Tá? Tem que estar um pouco acima do amplificador. Normalmente o valor de potência vem escrito atrás do alto-falante, tanto potência como a impedância do alto-falante vem escrito atrás, e também o projeto. Se eu pegar um projeto pequeno, como muitos vídeos aqui no canal, eu faço projetos de 3 watts, 10 watts de som. Se eu colocar no alto-falante desse, vai tocar? Sim, vai. O amplificador não vai queimar, porém não vai render som. Se eu colocar 10 watts de som num alto-falante que foi feito para 350, ele não vai render som. Ele vai tocar baixo, porque o alto-falante vai ser muito pesado para aquela potência ali. Vai render som se eu usar um alto-falante adequado, como por exemplo esse aqui, ó. Ele é 5 watts de potência, 8 ohms. Não dá para ver muito bem aqui, deve ser 8 ohms ali escrito. Então eu tenho que colocar o alto-falante adequado com o projeto. Um pouquinho a mais, um pouquinho acima do amplificador. Não o contrário, porque pode queimar. Espero que essas dicas te ajudem a projetar amplificadores, e eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para aulas online de eletrônica.